Muito boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Sinal Verde, do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de André Luiz. E o nosso estudo de hoje vai transcorrer sobre uma página intitulada Desejos. E para nós iniciarmos o nosso estudo, eu fui até o dicionário para ter mais informações sobre o que seria para nós desejo. E o dicionário diz para nós o seguinte, que desejo é querer, vontade. E então, eu meditando sobre esse desejo, que seria o nosso querer, a nossa vontade, ou o nosso desejo, o nosso querer e a nossa vontade. Pude perceber então que nós podemos fazer aqui uma grande relação do desejo ou da vontade, até mesmo com o nosso livre-arbítrio. Porque o que seria para nós o desejo? Sendo para nós a nossa vontade, o desejo passa a ser para nós então como se fosse o nosso livre-arbítrio, que seria a nossa liberdade de vontade, ou livre vontade. E para que nós então pudéssemos nos basearmos ou termos mais estrutura para o nosso estudo de hoje, eu estava vendo uma passagem de um livro chamado Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho. Eu já citei aqui de um estudo passado com relação a Santo Agostinho, da importância de Santo Agostinho na codificação da doutrina espírita. Inclusive até vou citar novamente aqui a conclusão do Livro dos Espíritos, o primeiro livro filosófico da doutrina espírita. A conclusão é feita por Santo Agostinho. Devido à sua inteligência, à sua capacidade de raciocínio, à sua capacidade de desmontar um pensamento e remontar explicando esse pensamento. E Santo Agostinho tem um livro chamado Livre-Arbítrio. Ele fala para nós que o livre-arbítrio ele é a nossa liberdade de vontade, a nossa livre vontade. Ou seja, nós temos uma liberdade de ter a vontade, de ter desejo. Isso daí todos nós temos. Mas o que é muito interessante na explicação de Santo Agostinho, nós vamos fazer essa introdução para nós podermos entrar propriamente dito no assunto lá do livro do Sinal Verde. Mas é muito interessante a gente poder ver algumas anotações de Santo Agostinho nos anos ali de 354 a 430 depois de Cristo. Santo Agostinho, ele não era um cristão, ele se transformou num cristão. E devido aos seus estudos, aos seus conhecimentos, à sua evolução naquilo da filosofia, da doutrina, do cristianismo, ele então se transforma, se converte em um cristão. E perguntaram para ele de onde vinha o mal. E muito interessante, porque naquela época de Santo Agostinho, no século I, II e III depois de Cristo, imperava ali em Roma uma filosofia persa chamada maniqueísmo. E nessa filosofia, ela dominou ali a filosofia em Roma durante um período muito grande, nesses 3 séculos. E nessa filosofia era colocado nela, inclusive como base, que quando ao sermos criados, nós então éramos criados com uma parte do bem e do mal dentro de nós. Que nós já nascíamos com o mal dentro de nós. Nós tínhamos uma parte do bem e uma parte do mal. Essa filosofia durou por muito tempo. Até que então Santo Agostinho, pensando, anotando, analisando,
ele chegou à conclusão seguinte: não tem como nós termos e sermos criados por Deus, que é extremamente bom, o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus criador de todas as coisas, que só cuida e cria aquilo que é bom. Ele não poderia criar o mal. Então Santo Agostinho já começou a ir contra essa filosofia maniqueísta, dizendo o seguinte, que nós nascemos com o bem dentro de nós, não com o mal. Então perguntaram para Santo Agostinho: de onde vem o mal? E Santo Agostinho vira para aquela pessoa que pergunta e fala assim: olha, antes de responder, eu preciso saber de qual mal você quer saber, de que você pretende saber. Se é do mal que você pratica ou se é do mal que você sofre. Qual dos males você quer saber? De onde vem? E a pessoa responde para Santo Agostinho: gostaria de saber sobre os dois. Santo Agostinho vira para ele e fala: olha, do mal que você pratica, esse vem de você. Ou seja, o mal que nós praticamos, esse mal, ele vem de nós. Agora, o mal que nós sofremos, esse vem de Deus. Muito interessante a gente pensar isso, e chama muita atenção da gente, que o mal que nós sofremos vem de Deus. Aí Santo Agostinho explica. Fala assim que o mal nasce do nosso livre-arbítrio. O mal nasce da nossa liberdade de vontade. O mal nasce do nosso desejo. E quando nós temos uma vontade ou um desejo que vai contra a lei de Deus, nós praticamos o mal. Ou seja, é daí que nasce o mal. O mal nasce das nossas livres escolhas, da nossa livre vontade, do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo em fazer alguma coisa cuja a coisa está contrário à lei de Deus. Aí é que nasce o mal. Todas as vezes em que nós temos o desejo e a vontade, a liberdade da vontade, sentir vontade e de praticar alguma coisa com relação àquilo que está contra a vontade de Deus, nós praticamos o mal. O fato de estarmos contrariando a lei de Deus, automaticamente nós vamos sofrer. Aí, esse mal que Santo Agostinho fala que vem de Deus, ele vem de uma lei a qual nós infringimos. Então Santo Agostinho dá para ele essa lição. E isso daí vem trazer para nós hoje uma clareza maior por tudo aquilo que nós vamos estudar aqui sobre o desejo. Que nós poderíamos colocar também que o desejo seria a nossa vontade, que o desejo seria o nosso querer, que o desejo seria a liberdade de pensar, que o desejo seria a nossa liberdade de vontade, a liberdade da vontade que nós temos. Agora, vai depender de nós. Se for alguma coisa com relação à vontade de Deus, estamos fazendo bem. Se não, estamos fazendo mal. E daí nós vamos então receber por aquilo que nós fizemos contra a lei de Deus. Então veja bem, vamos aqui para a primeira parte do livro. A primeira parte do livro está dizendo para nós o seguinte: o desejo é a realização antecipada. Veja bem, onde será que nasce em nós o nosso desejo? Nós temos como um símbolo dos nossos sentimentos, é claro, o nosso coração. De onde é que nasce? O nosso desejo, a nossa vontade, ela nasce do nosso coração. Nós poderíamos simbolizar o nosso coração como o lugar de onde nasce a nossa vontade. Ou seja, aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Aonde nós colocamos também a nossa vontade. Então, quando nós temos um certo desejo de realizar alguma coisa, automaticamente nós já começamos
a realizar aquilo dentro de nós. Como que a gente realiza isso dentro de nós? Nós começamos a sentir a sensação dentro de nós daquilo que nós estamos planejando. Antes de nós fazermos algo fora de nós, nós já começamos a sentir dentro de nós. Olha só a importância de nós começarmos a analisar o que é que realmente nós estamos sentindo e o que é que nós estamos deixando de sentir dentro do nosso coração. Porque nós somos os primeiros a receber a sensação daquilo que nós estamos desejando, daquilo que nós temos vontade. A gente sente primeiro dentro de nós. No outro slide, mostra para nós o seguinte: querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Veja bem como que as coisas começam. Começa na nossa mente, nasce o desejo no nosso coração. Aquilo sobe, vamos dizer assim, simbolicamente, para a nossa mente. Nós, então, analisamos aquilo que nós estamos sentindo. Nós fazemos programas. Nós começamos a buscar formas de como realizar aquilo. E ao imaginar como nós vamos buscar uma coisa ou outra, nós criamos para nós as ferramentas para aquilo que nós vamos fazer. Então veja bem, quando nós temos o desejo dentro de nós, uma vontade, um exemplo de termos uma casa. Primeira coisa que a gente pensa, eu tenho vontade de ter uma casa. A nossa mente então começa a trabalhar. Peraí, para eu ter uma casa, eu preciso de ter um terreno, eu preciso de construir, eu preciso de ter um projeto de como fazer essa casa, eu preciso de ter o pedreiro que vai fazer essa casa, o engenheiro que vai programar. A partir desse momento, eu começo então a agir. Agindo na busca de um terreno, de quem faz, como faz. No planejamento, eu começo a atrair as coisas para mim. Eu começo a atrair tudo aquilo que envolve uma coisa na realização daquele desejo meu, daquela casa. E a gente, então, com a aproximação, nós vamos atraindo essas ferramentas, nós, então, começamos a realizar a construção da nossa casa. Ou seja, tudo nasceu de uma vontade. Passa pelo pensamento, o pensamento arquiteta e começa a agir atraindo as ferramentas. Nós vamos atraindo as nossas ferramentas para de que nós possamos começar a realizar aquilo lá. Agora imagina, construir uma casa é uma coisa muito boa. É uma intenção, um desejo muito bom, uma vontade muito boa. Mas imagina se nós então começamos a querer planejar algo de mal, algo de ruim, alguma coisa que seja ruim. Veja bem, primeiro vai nascer do nosso coração. Nasce do nosso coração o desejo do mal. Bem-aventurados os puros de coração, a gente vai ver lá no Evangelho. Aquele que tem puro o coração, aquele que já não deseja o mal, aquele que não pensa o mal. Porque a mesma realização para o bem, nós também vamos ter os mesmos caminhos para a realização do mal. Abrindo aí um parênteses, para nós pensarmos com relação a isso, a obsessão, ela nasce porque aqueles espíritos que nos rodeiam são atraídos por essa vontade nossa, por esse desejo nosso. Eles olham, eles percebem essa vontade, esse desejo nosso, e eles então começam a participar conosco da realização de tudo aquilo lá. Então, se na prática do bem, se eu tenho o desejo de fazer algo que seja bom para alguém, automaticamente também eu vou atrair espíritos que também vão me ajudar naquilo ali, na realização daquilo. Então, é algo para se pensar, para nós termos um pouquinho mais de cuidado sobre aquilo que nós estamos pensando. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Veja bem, tem um escritor, ele chama-se Dale Carnegie. Ele diz o seguinte:
Nós somos aquilo que nós pensamos. Ou seja, inconsciente, nós hoje somos tudo aquilo que nós pensamos para nós. A nossa vida era do jeito que nós estamos planejando. O nosso trabalho, a nossa luta do dia a dia, a nossa família, tudo começou da maneira como que eu tive a vontade, como eu quis. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção para nós podermos ter um pouquinho mais de consciência com relação àquilo que a gente pensa. Porque aquilo que a gente pensa, né, nasce de um desejo do coração e começa todo um trabalho de realização. Ele diz para nós, somos tudo aquilo que nós pensamos. Mais adiante, cada um tem hoje o que desenhou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Veja bem, mais uma vez, a gente começa a ter uma visão, e essa visão, né, a gente começa a chamar a nossa atenção para nós começarmos a nos preocupar um pouquinho mais com o que é que eu estou desejando. Qual que é a minha vontade? Até mesmo no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo que Leon Denis trata inteiramente sobre pensamento e vontade, para mostrar para nós o quanto isso é importante. André Luiz, nos seus livros também, em quase todos os livros dele, nós vamos ver sobre pensamento, sobre vontade, sobre desejo. Para chamar a nossa atenção, para nós observarmos bem o que é que eu estou escolhendo para mim. O que eu quero para mim? Olha lá, lei de causa e efeito. Nós estamos sabendo já, né? A gente planta e a gente colhe. Então, saibamos nós escolhermos um pouquinho mais o que nós estamos plantando. Porque, querendo ou não, amanhã a gente vai colher. No próximo slide, é o que nós já estamos falando. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. Mais uma vez, a gente repete aqui, essa necessidade nossa de nós estarmos sempre analisando e pensando no que é que nós estamos pensando, no que é que nós estamos imaginando, no que é que nós estamos desejando. Na neurolinguística tem uma frase que diz assim para nós, tome cuidado com o que você deseja, porque isso pode acontecer. Olha só. Tome cuidado com o que você deseja. Isso em neurolinguística, né? É uma ciência. Tome cuidado com o que você deseja, porque isso pode acontecer. Porque muitas vezes, nós inconscientemente, nós começamos a desejar coisas, às vezes, para pessoas, amigas nossas que nos traíram, por exemplo, traíram a nossa confiança. E a gente então começa a fermentar dentro de nós desejo, né, para que aconteça isso com aquela pessoa, aconteça isso com aquela outra pessoa, aconteça aquilo outro assim, assim, assado. Então, quanto sentimento, talvez, de culpa com qualquer coisa que aconteça com o outro, a gente vai sentir porque a gente estava desejando alguma coisa. Para um, para outro. Então, nós precisamos de ter esse compromisso conosco, né, essa responsabilidade de meditarmos e pensarmos realmente o que é que nós estamos cultivando, qual tipo de desejo nós estamos cultivando dentro de nós. E isso é de forma meticulosa, porque muitas vezes esses desejos, eles são tão sutis que a gente nem percebe que a gente está tendo aquele desejo. E muitas vezes até mesmo nosso orgulho, nosso egoísmo acaba camuflando aquele desejo nosso e a gente não consegue ser sincero conosco mesmo. A gente não consegue. De tão sutil que é, porque nós estamos às vezes com um desejo de vingança, com um desejo do mal, de prática do mal, que o mal aconteça. Então nós precisamos de ter esse cuidado. No próximo slide, o tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo
despendeu para trabalhar sublimando a vida. Então veja bem, o mesmo caminho dentro de nós, que percorre entre nós termos o desejo, a vontade de fazermos alguma coisa, temos o nosso livre-arbítrio de fazê-lo ou não, mas a partir do momento em que nós começamos a sentir a vontade, a pensar sobre aquilo, a buscar recursos para aquilo e realizar aquilo, isso e esse caminho, tanto faz para o bem quanto para o mal, ele percorre o mesmo caminho dentro de nós. Por isso, então, é que Santo Agostinho falava lá que o mal que nós fazemos, ele nasce no homem, nasce em nós. O mal que nós fazemos, tanto quanto o bem que nós fazemos também nasce em nós. O bem nós já temos dentro de nós, porque quando nós somos criados por Deus, Deus já colocou para nós, vamos dizer assim, numa linguagem mais tecnológica, o chip do bem em nós. Nós temos o princípio do bem dentro de nós. Nós não temos o princípio do mal dentro de nós, isso nós não temos. Mas o princípio do bem nós temos. Agora, dessa vontade aí, desse caminho a percorrer, o mal e o bem que nós desejamos percorre pelo mesmo sentido, pela mesma veia. Então, isso dentro de nós, de pensarmos, ou seja, de sentirmos, de pensarmos, de buscarmos recursos e de realizarmos, tanto para o mal quanto o bem, é realizado da mesma forma dentro de nós. Então nós devemos ter cuidado. Não existe uma chave em que a gente fala, não, eu vou voltar essa chave aqui agora, eu não vou pensar no mal. Aí tem uma chave, não, agora eu vou pensar no bem, eu viro a chave para o bem e para o mal. Não. Essa escolha, ela é feita por nós. Eu é que desejo fazer o bem, eu é que desejo fazer o mal. E eu vou assumir. E vou ter talvez o mérito do bem que eu fiz, quanto também o problema, o sofrimento do mal que eu pratiquei. No próximo slide, todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Ou seja, quando nós temos o desejo, automaticamente nós já criamos algo. A gente, às vezes, pensa que só pelo fato de estarmos pensando, a gente acha que nós não temos compromisso com aquilo que a gente pensa. Lá no Livro dos Espíritos, lá tem uma pergunta que Kardec faz para os Espíritos. Um dia fala assim, somos responsáveis por aquilo que pensamos? E o Espírito responde, sim, nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. Porque a partir do momento em que nós pensamos, é porque nós já estamos sentindo e aquilo já é uma construção dentro de nós. Por isso que na frase aqui de André Luiz fala para nós, o desejo, na essência, é uma entidade. O que é uma entidade? É algo já construído dentro de nós. Quando nós desejamos, é porque nós já construímos uma entidade. Ela já existe dentro de nós. Agora, cabe a nós fazermos o quê? Decidirmos, escolhermos. Eu quero dar continuidade para que essa entidade tome vida ou eu já devo descartá-la o mais rápido possível? Cabe a mim. Agora, qual que é essa vontade minha? Qual que é esse desejo meu? Porque liberdade, todos nós temos. Responsabilidade e compromisso com aquilo que nós fizemos também. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. Veja bem, mais uma vez vem falar para nós. Somos nós que escolhemos. Aí é que a gente fica pensando. É aí que começa a aparecer, a gente começa a perceber a importância do Cristo na nossa vida. Mas por que o Cristo é tão importante assim para nós? É porque é o Cristo que vai dar para nós o rumo seguro para as nossas escolhas. Porque já que nós já temos essa dificuldade dentro de nós, e com muita facilidade ainda nós desejamos o mal, fazemos o mal, mas na hora que nós vamos fazer a escolha, nós temos que ter um fundamento, uma base.
Agora, quem é que vai dar para nós essa base? Então é aí que Jesus Cristo entra na jogada na nossa vida, porque é através dele é que nós vamos ter o embasamento para nós fazermos as nossas escolhas, para o bem ou para o mal. Foi para isso que Jesus veio aqui, para coordenar isso, para dar para nós um norte. Não é à toa que ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio dar para nós um norte, mostrar para nós o rumo que nós temos que seguir. E é muito interessante, é muito importante para nós, nós pensarmos um pouquinho mais nisso aqui, porque tem muito livro de autoajuda que diz para nós o seguinte: é importante você fazer aquilo que você quer. Faça aquilo que você gosta. Aí a gente pergunta, será que o que eu gosto é bom? Será que aquilo que eu quero é bom? Faz aquilo que... você não é feliz porque você não faz aquilo que você gosta. E nós estamos aprendendo com a doutrina espírita que pela nossa pequenez, pela nossa infantilidade espiritual, ainda é necessário para nós fazermos aquilo que é preciso fazer. Aquilo que tem necessidade, não aquilo que a gente gosta. Porque se deixar a gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente só vai fazer, por enquanto, bobeiras. Porque muito poucas coisas nós gostamos de fazer para o bem, mas que ainda arde dentro de nós um desejo muito grande em fazer o mal, isso daí é inevitável em nós. Então nós precisamos de estar ali vigiando para fazer essa escolha. E o Cristo é o mediador de tudo isso aí em nós. No próximo slide, o pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Veja bem, a gente tem vontade, a gente pensa e a gente realiza. Lá na prece de São Francisco de Assis, diz para nós o seguinte: é dando que se recebe. Veja bem, quando fala é dando que se recebe, é tanto o mal quanto o bem. Porque o mal que eu dou, eu recebo ele também. Porque nós somos o vaso, o detentor do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas realizações. Ou seja, tudo é feito dentro de nós. Por isso que todo o reflexo de tudo aquilo que nós fazemos, o primeiro a sentir o reflexo disso somos nós. Seria a mesma coisa, imaginemos nós, é uma frase até muito engraçada, interessante. Ela diz o seguinte: fazer o mal, pensar no mal, desejar o mal para o outro, é a mesma coisa de tomar um veneno e esperar que o outro morra. Olha só, desejar o mal para o outro, pensar no mal para o outro, é a mesma coisa de nós estarmos tomando um veneno e torcer para que o outro morra. É isso aí. A gente às vezes deseja, faz mal, mas no final, ou seja, nesse caminhar, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. No próximo slide, a gente vai ver aqui uma sentença de Jesus: procura e achará. Lá no capítulo 25 do Evangelho, buscar e achareis, nós vamos ver, Jesus dizendo o seguinte para nós: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata à porta abrir-se-á. Então veja bem, o que Jesus está falando para nós? Olha, veja o que você vai procurar, porque você vai encontrar. Se você procurar o mal, você vai achar o mal e vai sofrer o mal. Se você procurar o bem, você vai achar o bem e vai sentir o bem. E a gente volta aqui em Jesus, aquele desejo, quando Jesus falava assim, não sou eu que vivo mais em mim, mas o meu Pai. Ou seja, Jesus anulou todas as suas vontades, todos os seus desejos,
até mesmo o seu livre-arbítrio, para quê? Para fazer a vontade do Pai. Então veja bem, se num livro em que a gente lê, de autoajuda, que fala para nós, não, você precisa buscar algo que você goste de fazer para você ser feliz. Aí Jesus nos ensina assim, para ser feliz, nós precisamos de fazer a vontade do Pai. Olha só a contradição que existe na sabedoria do mundo e na sabedoria de Jesus. Porque para eu ser feliz, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas brigam, muitos casais, muitas famílias se desfazem, porque muitas vezes o esposo, a esposa, o filho fala, não, eu preciso de fazer a minha vontade, eu tenho que atender os meus desejos, a minha vontade. E esquece de atender a vontade do Pai. Aí eu tenho que ser feliz, eu preciso realizar aquilo que eu quero também, tá? Mas o que nós queremos? Condiz com aquilo que o Pai quer de nós? É necessário, então, que nós realizemos aquilo que precisa ser, baseado na vontade de Deus, na lei de Deus, naquilo que Jesus trouxe para nós como norte e ensinamento, a luz. Então, mais uma vez, a gente vai ver aqui Jesus fechando para nós aqui. Nós começamos lá em Santo Agostinho e terminamos aqui em Jesus, aonde Jesus nos ensina, né, que a gente precisa, né, tem a necessidade, já que nós somos criados pelo amor de Deus, nós precisamos colocar isso para fora, o amor de Deus, atender a necessidade de Deus. Quais são as nossas escolhas diante da vida, diante das pessoas, na família, no trabalho? Eu procuro realizar a vontade de Deus ou a minha vontade? Ou o meu desejo? Ou até mesmo quando nós tivermos um desejo, uma vontade, né, em que nós quisermos utilizar isso como sendo, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso escolher, mas nós vamos pensar o seguinte, mas isso que eu estou escolhendo está conforme a vontade de Deus? Porque se não estiver, vai trazer e vai causar para nós o sofrimento. Então que todos nós possamos meditar um pouquinho nessas simples palavras, nessa simples mensagem que nós viemos aqui de uma forma singela trazer esses raciocínios para os nossos irmãos, onde a gente faz uma força danada para ver se a gente consegue ser claro, para que os nossos irmãos possam tirar proveito dessas lições do Evangelho, desses livros de mensagens que são trazidos para nós através dos Espíritos. Nós encerramos então e a partir de agora nós vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus e ao nosso Mestre Jesus, para que a luz e a bênção, o carinho, o amparo possam neste momento estar sobre cada um dos nossos irmãos. Pedimos, Senhor Jesus, para aqueles que separaram as suas águas, Senhor Jesus, que elas possam ser carregadas com o seu sentimento de amor, transformando, Senhor Jesus, no remédio necessário a cada um. Pedimos ao Senhor, Mestre amigo, por todos os nossos irmãos em humanidade, que a Tua luz e a Tua paz, Senhor Jesus, a esperança e o consolo estejam no coração daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles, Senhor Jesus, que fazem as lágrimas, daqueles nossos irmãos que vivem nas guerras, aqueles, Senhor Jesus, que sofrem com as doenças, na perda de entes queridos, aqueles nossos irmãos, Senhor Jesus, que vivem nas calçadas, nos asilos, nos orfanatos, abandonados, que possa estar ali, Senhor Jesus, o Teu amor divino. E auxilia-nos, Senhor Jesus, para que nós tenhamos a boa vontade de estar nos seguindo sempre no caminho reto, no caminho da luz, dos Teus ensinos, para que nós, Mestre amigo, possamos a cada dia que passa nos beneficiarmos cada vez mais desses Seus ensinos e ao mesmo tempo, Senhor Jesus, poder ser aqui, neste mundo, nessa terra, junto com as pessoas com quem nós convivemos, Senhor Jesus, ser os Seus instrumentos,
um instrumento de amor, de bondade, de carinho. E nos ajude, Senhor Jesus, para que possamos vencer em nós e perceber em nós as nossas imperfeições. E que nós possamos lutar, Senhor Jesus, para vencê-los em nós. Ajudando o Senhor Jesus no trabalho para com todos os nossos irmãos necessitados. E com aquela prece, Senhor Jesus, nós te agradecemos e encerramos em teu nome, em nome do nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina e nos fortaleça a todos. Fiquemos todos com Deus.